Olá, Papo com Drailton. Estou aqui com o pastor Drailton, né? Nós estamos aqui nos estúdios aqui em Cuiabá, né? Então, pastor, vamos falar aqui sobre pecado. Pecado. É um bom tema? É um bom tema. É? Um bom tema, sim. Então, eu até gostaria então que você falasse para a gente qual que é essa concepção, né, da questão do pecado. O pecado é aquilo que eu faço e que atinge o outro, ou aquilo que eu faço e atinge a mim? Ou as duas coisas? Então, primeiro vamos entender, né, o que significa pecado, né? Pecado, a palavra literalmente, né, do grego hamartos ou hamartia, quer dizer errar o alvo, ou sair da direção, ou sair do propósito. Pecado também é entendido como transgressão, como desobediência. Então, errar o alvo em que sentido? Transgressão aqui. Então, errar o alvo porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para estar em comunhão com Deus, para desfrutar da presença de Deus e para seguir suas orientações. Então, saímos da direção, seria essa a ideia. Transgressão de quê? Das orientações, das leis, das ordenanças de Deus. E aí saímos do propósito para o qual Ele nos criou, que era viver com Ele, se alegrar com Ele, se relacionar com Ele e desfrutar da vida. Nós somos criados para viver abundantemente. Então, o que é que o pecado faz? O pecado implica em morte. Então, o pecado é o distanciamento da vida para a morte. Pensando assim, então podemos explicar melhor a sua pergunta. Então, o pecado, primeiro, é pecado contra Deus, porque nós desobedecemos às suas orientações, à sua palavra. Segundo, o pecado... Então, quem não acredita em Deus não peca. Não, vamos fundamentar primeiro, né? Então, o pecado é pecado contra mim mesmo. Por quê? Porque o resultado, a consequência do pecado é a morte. Ou o resultado do pecado é aquilo que vai me ofender. E como eu fui criado para viver, fui criado para a vida, estou ofendendo a mim mesmo quando faço algo que contraria a minha própria natureza, o meu próprio bem-estar, né? Então, o pecado seria aquilo que, apesar de poder me dar prazer no primeiro momento, ele vai terminar me trazendo consequências danosas. Então, é um mal a mim mesmo. Mas o pecado também é um mal ao outro, porque, via de regra, né, quando eu faço alguma coisa, né, que está na relação com outra pessoa, vai ofender essa pessoa. E se também eu me ofendo e eu fico mal, e eu não sou um ser isolado, eu vivo na relação com outros, então eu mal, de algum modo, vou afetar a outros, com meu comportamento, com minhas palavras, com minhas decisões, com minhas ações. Então, se a gente refletir de um modo geral, o pecado é um mal contra Deus, contra nós mesmos, contra o outro. Inclusive, o pecado é um mal contra a própria natureza. Porque o homem fora dos propósitos de Deus, ele agride a natureza, né? E aí termina que, de um modo geral, o pecado afeta o cosmo, né? Por exemplo, o pecado, né? No caso, a gente tem lá os 10 mandamentos, né? Que estão lá, que são mandamentos que servem, né? Para tudo, né? Porque tem, independente das leis dos homens, por exemplo, você não dá um soco em alguém, né? Então, além de ser pecado perante os homens, as leis dos homens também é um pecado perante as leis. Então, existem aqueles pecados que são tanto perante as leis dos homens, quanto os pecados perante a lei de Deus, né? E tem aqueles pecados, por exemplo, que são contra terceiros e contra mim mesmo, né? Isso. E que muitas vezes, que nem você está dizendo. Vou pegar um exemplo, masturbação. Tá? A masturbação pura e simples em si é um pecado? Olha, Glauber, do ponto de vista do propósito da sexualidade qual foi o propósito da sexualidade que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu a sexualidade no homem e na mulher com um propósito. O propósito, primeiro, da criação. E o segundo propósito, vinculado à criação, era que esse ato, essa relação, né, que não só fosse para a criação, mas fosse uma experiência de prazer. Então, a priori, o propósito do sexo é meio através do qual o homem procria. Mas para o homem não é mecânico, o homem é imagem e semelhança de Deus, na sua liberdade. Deus deu a graça do prazer, da satisfação no alimento que a gente come, mas também em outras formas, não é? Nos sentidos, no olfato, né? Na capacidade de aprender, o prazer de aprender. E um dos prazeres que Deus nos concedeu é o prazer da relação sexual. Agora,
a relação sexual ela foi estabelecida para ser recíproca. O homem ser meio de prazer para a mulher e a mulher ser meio de prazer para o homem. Então, quando uma pessoa se masturba, ela está desenvolvendo uma prática sexual egoísta. Porque o prazer está sendo especificamente para ela. Então, nem está sendo para procriação e nem está sendo numa reciprocidade de prazer. Mas vamos pegar uma adolescente que está com os hormônios ali, está se desenvolvendo, a sua sexualidade, aquela coisa toda. E, por exemplo, ele está lá, ele até, inclusive, de repente tem uma namoradinha lá e frequenta a igreja e ele não, lógico que não vão fazer nada errado. Sim. Né? No caso daí, que ele, no caso ele fazer alguma coisa, ele mesmo, mas sem, não seria não seria algo natural? Então, é claro, do ponto de vista da biologia, né, seria natural. Os hormônios estão à flor da pele, está se descobrindo, percebendo, os seus sentidos estão se aguçando, né? Então os hormônios vão se desenvolvendo. É claro que ele vai ter o desejo de desenvolver a sua sexualidade. E a masturbação vai terminar que sendo das primeiras experiências, né? Então, falando do ponto de vista da espiritualidade, por quê? Porque se essa experiência, esse hábito que no primeiro momento tem a ver com essas descobertas da sexualidade, se ele não for devidamente orientado, a própria biologia, a própria psicologia vai informar que isso pode se constituir um distúrbio e comprometer, inclusive, no futuro, a relação sexual desse adolescente e dessa adolescente com seu parceiro, com a sua parceira. Porque a experiência, né, da sexualidade desenvolvida na masturbação, ela não é a mesma, né, quando na relação com o outro, o parceiro. O que a mão é capaz de imprimir não é o mesmo do que foi do contexto, né, da genitália feminina ou masculina. Então, uma vez que esse hábito vai sendo desenvolvido e consolidado, o que é que essa pessoa vai ter como expectativa? De ter aquela mesma sensação na relação com o outro que teve quando ele estava, né, se masturbando. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma frustração. Ou seja, muitas vezes, vezes, você está me dizendo, né, é que toda a concepção do pecado, ela está ali para acabar protegendo a própria pessoa no futuro. Vamos supor a questão do hábito de bebida. Então, a pessoa que bebe. Então, você fala assim, mas a pessoa começou a beber. No começo, ela está fazendo mal só para ela. Chega lá, enche o caneco, deita na cama, aí daqui a pouco ela começa a bater no filho, daqui a pouco começa a bater na mulher, entendeu? Ou seja, começou... Porque no começo, você for pensar assim, bebeu, está fazendo mal para ele mesmo. Sim. Né? Se ele bebeu na casa dele, está lá dentro do corpo, encheu, pegou uma 51 e acabou com ela, tudo bem. Primeiro ele está fazendo mal para ele, que daqui a pouco ele vai ter uma cirrose e vai se matar. Então você fala assim, porque essas coisas do pecado são tudo que vão degradar o homem, seria isso? Sim, seria. Ainda falando sobre a questão da masturbação, que é interessante, uma vez alguém você chegou... Você está querendo insistir nisso, né? Não, eu quero explicar melhor. Uma vez alguém falou assim, né? Mas é pecado a masturbação? Por que é pecado a masturbação? Então, já expliquei do ponto de vista da biologia, dos fatores psicológicos que podem interferir numa futura relação, mas tem um fator também espiritual, né? Porque, olha, ninguém se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu. Então, geralmente, esse ato de masturbação tem a ver com o olhar de desejo, né? Mas se for pela própria a futura esposa, não está errado? Está errado, ele não está prejudicando nada. Está desejando aquela que vai ser dele. Está só antecipando a experiência que deve ser vivida com ele. Então, não, mas eu acho que também, eu não sei se é possível nocivo, separar as coisas. Né? Eu acho que, vamos supor assim, talvez não seja o melhor exemplo de pecado aqui, que também... Por exemplo, que você me explicou uma vez, eu te perguntei sobre, por exemplo, pornografia. Tá? Porque pornografia, você olha pornografia para quê? Para se masturbar. Né? Então eu lembro que você me explicou, quando estava fazendo discipulado, falava assim, eu achava a coisa mais normal do mundo. Poxa, por que eu não posso assistir uma pornografia? Né? Aí você começou a explicar. E eu achava absurdo aquilo, não poder. Estou falando sério. Sim, sim. E hoje eu vejo que realmente é um complicado, porque você é casado, você é namorado, ou seja, o que for, você começa a fazer sexo com outras pessoas, mesmo que seja na mente. Sim, né? sim.
E aí isso vai te estimular depois a você começar a olhar outras pessoas também. Aí você viu a outra mulher na rua, ou viu não sei o que lá, ou na própria igreja, você começa a cobiçar a mulher dos outros, né? E aí, como diz assim, e aí Jesus veio para piorar o negócio, né? Que só o fato de você... Ele veio para resolver o negócio. você só olhar, né? Ele falou, porque na lei fala assim, né? Se você tiver relação com a mulher do seu próximo, você estaria adulterando. Ele falou, eu porém vos digo, se você desejar a mulher do seu próximo, se você olhar e desejar, você já estará cometendo adultério, né? Então, a pornografia para um homem casado já é um adultério, porque está desejando relação com a outra mulher que não é a sua mulher. Mas além desse princípio, E aí, o que acontece? aí que eu queria que você se aprofundasse. O porquê disso? Por quê? Porque se eu começo a me masturbar vendo essas coisas, isso vai daqui a pouco me desvirtuar, que eu vou começar a não desejar só a minha mulher e vou começar a desejar outros, e aí eu vou começar a ir para a prostituição, aí começa a traição, aí isso vai me levar ao adultério. Não seria isso? Exatamente. Primeiro é porque a pornografia é uma prática sexual que sai dos propósitos de Deus. Deus criou o homem para se relacionar sexualmente com a sua mulher em amor, em compromisso, em responsabilidade. Então a pornografia já é uma distorção daquilo que Deus criou, já é um distúrbio daquilo que Deus criou. Então já sai do propósito de Deus, ou seja, pecado, errou o alvo, saiu do propósito, saiu da vontade de Deus. Agora, do ponto de vista mais prático, vivencial, é exatamente isso. A pornografia já é comprovado que é viciante. Tem pessoas que estão sendo tratadas em clínicas porque estão dependentes de pornografia. E aí tem um texto bíblico que diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um mal chama outros males. Então a prática da pornografia vai levar exatamente isso. Você vai estar, muitas vezes, se relacionando com a sua companheira, mas pensando naquelas imagens que você viu, que não tem nada a ver com a realidade, tudo aquilo é preparado, tudo aquilo é profissional, né? Aqueles gemidos, aquela barulheira, aquelas práticas e tal. É só uma ilusão. Não sei porque eu né? nunca vi isso. Não sei Eu já vi. Eu na minha infância, até na minha adolescência, já falei para você que eu era muito precoce, eu vi, e estava quase aquela relação de dependência. Eu sempre fui puro, sabe? Não, você acabou de falar que não. Eu sei que não. Então, veja, do ponto de vista, né, psicológico, do ponto de vista social, a pornografia é um desastre, né? Vai interferir muitas vezes na sexualidade do casal, né? Vai gerar uma expectativa, né, do cônjuge em relação ao outro, em relação ao próprio filme que foi assistido e não aquela realidade do que o cônjuge pode oferecer. Então termina sendo ilusória, né? A pornografia. Então, além de ter essas implicações espirituais que saem do propósito de Deus, tem o distúrbio da própria sexualidade, sem falar da doença de dependência que pode levar uma pessoa, né? Tem pessoas, infelizmente, hoje dependentes. Como você se vê livre do pecado? E você acha que assim, é possível alguém se ver livre do pecado o tempo todo? Ou é preciso se martirizar por causa disso? Como conviver com isso? Porque o pecado está a todo momento do nosso lado. Então, Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós, seres humanos, estávamos na condição de escravos do pecado. Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados e nos libertar dele. Então, uma vez pela fé em Cristo, perdoado por sua graça, nós somos livres para não mais pecar. Porém, nós temos uma natureza pecaminosa e constantemente nós seremos tentados a pecar. Temos um mundo com muitas ofertas, temos a nossa natureza disposta ao pecado e temos o tentador que está sempre nos incentivando a pecar. Qual é a diferença da vida antes de Cristo e da vida após a nossa experiência de fé em Cristo? É que antes de Cristo eu era escravo do pecado. Então eu não tinha como não pecar. Eu era impulsionado pela mente, era impulsionado pelo desejo e eu não conseguia vencer. Hoje eu sou tentado da mesma forma, mas eu sou livre para não pecar. Eu posso escolher não pecar. Antes eu não podia não pecar porque eu era escravo do pecado. Hoje eu posso não pecar porque eu não sou mais escravo do pecado. É tanto que o apóstolo João falou assim na sua carta, filhinhos, não pequeis. Esse é o princípio. Mas, todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel e justo.
O que é que ele quer dizer com isso? Que agora o propósito de Deus é que você, estando livre, não se entregue mais ao pecado. Mas como nós estamos, né, nessa condição de pecadores e cercado por situações de tentação, nós podemos tropeçar e pecar. E qual é então a palavra dele? Nós não podemos permanecer no pecado, nos entregar ao pecado, nos render porque tropeçamos e pecamos. Agora nós temos um advogado. Aquele que nos libertou é o mesmo que continua disposto a nos perdoar e nos libertar daquela experiência de pecado, de erro, de engano, de condenação, de culpa, para que nós possamos seguir livremente. Então, não é porque eu pequei que eu devo continuar pecando. Não é porque eu errei que eu devo me entregar ao erro. Eu errei, foi um acidente, vamos tratar. Mas também não precisa se martirizar demais, né? Porque eu vejo assim, o que eu noto, uma das grandes coisas que eu sempre tenho é que logo que eu comecei a frequentar, a conviver, né, com evangélicos e tudo mais, aí existiam muitas vezes comentários assim, poxa, mas é pesado, é sacrificante, é doído, quanto mais você lê a Bíblia, mais pesado é, mais você vai sofrer. E eu, por exemplo, particularmente, nunca convivi com isso, nunca senti isso. É muito pelo contrário. Quanto mais eu convivo, quanto mais eu participo, quanto mais eu me envolvo, mais leve eu me sinto. Sim. Mais abençoado eu me sinto, por mais que o pecado esteja aí. E posso até cometer pecados. De repente passei um cara, eu fechei o cara me fechou, eu vou lá e fecho ele, xingo ele, e de repente eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? E me arrependo, mas agora, meu Deus, falar assim, agora eu vou para o inferno por causa disso. Entendeu? Não, porque a partir do momento que eu fiz aquela coisa errada, que foi meio que impulsivamente, imediatamente, eu já falei, poxa, né, por que eu estou fazendo isso? Eu que sou um cara que sou filho de Deus, sou uma pessoa boa, para que estou fazendo isso? Então eu procuro corrigir. Né? Muito bem. Então eu não posso viver no martírio. Né? Essa questão que você fala assim, de algumas pessoas que falam assim, de quanto mais eu leio a Bíblia e tal, a questão do embate, é claro, o Evangelho vem para nos libertar. O Evangelho vem para nos trazer vida. Como disse Jesus, vida... Com abundância. Com abundância, né? Então a gente viver bem com a gente mesmo, viver bem na relação com o outro e viver bem com Deus. Mas como nós falamos agora há pouco, que o pecado, ele é terrível, ele é capaz de desestruturar a vida de uma pessoa, de um casamento, de uma família, de um grupo, de uma sociedade. Então por que se fala assim, olha, quanto mais eu leio a Bíblia? Porque a gente percebe esse desafio de constantemente ser tentado por um mundo que está sempre contrariando os princípios e os valores da palavra de Deus. E a gente vive nesse mundo. Pelo inimigo que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, ele não desiste. Está sempre ali tentando tirar você, né, do propósito, né, de caminhar com Deus. E a gente percebe essa natureza nossa, que se a gente não cuidar, ela está sempre propensa para o engano, propensa para o pecado, propensa para o mal. Então, o desafio do cristão é que agora que ele conhece esses novos princípios e valores que lhe trazem vida, mas ele está cercado por todo esse contexto que contraria esses princípios e valores nos quais ele agora está vivendo. Então, essa caminhada nesse ambiente se constitui um ambiente, uma experiência desafiadora. Eu concordo, eu entendo uma coisa, vamos supor que eu estou lá junto com vocês e estou convertido e tudo mais, e aí de repente eu começo a cometer o adultério. Bom, é claro que eu vou viver um martírio, eu vou viver um inferno em vida, né? Como é que eu vou estar ali cometendo um adultério com a pessoa do meu lado, que eu amo, e frequentando a igreja, e em todo momento está ali a palavra dizendo que eu sou um pecador e eu continuo fazendo a coisa errada. Ou mesmo se eu tivesse feito a coisa errada uma vez, eu acho que realmente, dependendo do pecado, eu acho muito difícil a pessoa conviver com aquilo. Então, Deus me livre de cometer um pecado de tamanho, né? Coisa que vai afligir alguém, a mim, seja lá quem for. Nesse ponto eu concordo até, por isso que eu acho que é importante a gente fugir dele. Né? Mas também tem a todo momento que eu fechei uma pessoa, porque... ficar se sentenciando, não tem isso, ficar se sentenciando, se culpando, se culpabilizando por qualquer falha, qualquer erro que tem. Nós não somos perfeitos, nós estamos no processo e em Cristo, pela sua graça, pela sua palavra, vamos sendo aperfeiçoados. Mas é claro que na nossa vulnerabilidade podemos cometer algum erro, nós somos humanos. Agora, quanto mais, né, nós olhamos para Cristo, mais nós vamos sendo aperfeiçoados. E quanto mais nós nos apropriamos dos meios de graça, mais somos fortalecidos para vencer esses desafios. O apóstolo Paulo disse, no mais, meus amados irmãos,
não é? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes e prontos contra as astutas ciladas do inimigo. Então, no sentido de quê? De que todos os dias a gente precisa estar vigilante, todos os dias a gente precisa se renovar, se fortalecer em oração e na palavra, para que, fortalecidos no Espírito, a gente vença as fraquezas da carne e os atrativos do mundo. Então, essa é a caminhada do cristão. Perfeito. Meu amigo, fechamos mais um programa aqui falando sobre o pecado. Muito obrigado. Muito bem. É bom lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem pecado que Deus não possa perdoar. Ele é muito maior para nos dar vida e nos libertar para um futuro de paz e esperança. Tá aí, concluído mais um programa. Você segue aí. A gente sabe que a gente está com podcast também. Agora você pode ouvir, pode compartilhar para alguém. Até o próximo programa.